Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso online para qualificação de prepostos notariais e registrais. O nosso curso tem como objetivo qualificar os nossos prepostos aqui do Cartório College, assim como aqueles interessados que resolverem assistir às nossas aulas, às nossas videoaulas, nos canais do YouTube e no nosso site. A nossa metodologia, ela estará centrada basicamente em videoaulas que transmitirão os conhecimentos necessários para o exercício da atividade de preposto, sejam esses conhecimentos de ordem teórica, sejam estes conhecimentos de ordem prática. As nossas aulas sempre serão teóricas no primeiro momento e após as exposições teóricas, nós também faremos exposições práticas dos sistemas que servem aos nossos prepostos para o exercício da sua profissão no dia a dia. O nosso curso, ele está formatado em módulos. O primeiro módulo vai abordar aspectos gerais da atividade notarial e registral no Brasil. Depois, nós teremos uma abordagem sobre a especialidade tabelionato de notas, que é uma das espécies de cartórios que existem no Brasil. Também nós abordaremos os conhecimentos sobre o registro civil das pessoas naturais e sobre o Centro de Registro de Veículos Automotores. Tenham todos um excelente curso e, desde já, começamos a nossa primeira aula sobre aspectos gerais das atividades notariais e registrais no Brasil. O primeiro mandamento que nós precisamos atentar para conhecer os serviços notariais e de registros no Brasil é o artigo 236 da Constituição Federal. Vejam, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. O que isso significa? Significa que o serviço prestado pelos cartórios é um serviço público, mas quem exerce esse serviço é um ente privado, no caso, o tabelião ou o registrador. Qual é a forma de ingresso destes profissionais neste serviço público delegado? O parágrafo 3º do artigo 236 nos diz que a forma de ingresso é através de concurso público de provas e títulos. Bem, o segundo mandamento que nós devemos atentar para conhecer as atividades notariais e registrais brasileiras é a Lei 8.935 de 1994, que é a lei regulamentadora do artigo 236 da Constituição Federal. Esta lei, chamada Estatuto dos Notários e Registradores, disciplina todo o sistema de atividade delegada, atividade pública delegada no Brasil. Nesta lei, nós vamos encontrar muitas diretrizes a respeito dessas atividades e algumas dessas diretrizes nós vamos estudar a partir de agora. A primeira delas é: qual é a finalidade dos serviços de notas e de registros? O artigo 1º nos diz: garantir a autenticidade, a publicidade, a segurança e a eficácia dos atos e negócios jurídicos que são feitos pelos cartórios. Vejam, eu explico. Autenticidade. O que significa autenticidade? Autenticidade significa que os documentos públicos produzidos pelos cartórios trazem consigo
o atributo da fé pública, ou seja, crença. Fé significa crença, ou seja, vocês, usuários, podem crer que aquele documento é autêntico. Existe um artigo do Código de Processo Civil, o antigo 364, o atual 408, que diz: o documento público faz prova não só da sua formação, mas daquilo que o tabelião declarar que ocorreu em sua presença. Esse é o princípio da fé pública. Segundo, publicidade. Nós, notários e registradores, guardamos para a população os documentos, de forma que a população, quando solicitar, quando necessitar uma certidão daquele teor, daquele documento que está lá nas notas ou nos registros, o cidadão pode recorrer a um cartório e obter uma certidão. Ou seja, a garantia de publicidade. Também a nossa missão é garantir segurança. Que tipo de segurança a lei refere? Obviamente, a segurança jurídica. Quando você procura um cartório de notas ou um cartório de registros, você está em busca de garantias. A segurança diz respeito à necessidade da sociedade de ter os seus negócios garantidos por um agente estatal. Porque o cartório de notas e o cartório de registro é um agente estatal, sim. É um agente delegado do Estado. Então, o Estado garante a segurança dos serviços prestados pelos cartórios. E, por fim, também garantir a eficácia dos negócios, ou seja, todos nós que recorremos a um serviço de notas ou de registro, nós queremos que a nossa vontade, a nossa manifestação de vontade tenha efeito, tenha eficácia. Eu quero fazer um testamento deixando um apartamento para fulano, para uma determinada pessoa. Eu quero ter a garantia de que isso se efetivará quando eu falecer, que efetivamente esse apartamento seja transmitido para quem eu determinei. É por isso que as atividades notariais e de registro existem, para garantir a eficácia da vontade dos cidadãos, desde que, obviamente, estas manifestações de vontade estejam no plano da licitude, da conformidade com a lei. Agora nós vamos abordar as espécies de cartórios existentes no Brasil. Uma pequena abordagem sobre cada uma das espécies. Nós temos o tabelionato de notas, onde são feitas escrituras públicas, procurações públicas, reconhecimentos de firmas, autenticações, testamentos públicos e atas notariais. Nós temos o cartório de registro de imóveis, que é o cartório da propriedade imobiliária, onde nós registramos a propriedade imobiliária, registramos os imóveis e todas as circunstâncias que digam respeito aos imóveis. Nós temos o cartório de protesto de títulos, nos quais são feitos as intimações e protestos sobre os títulos ou documentos de dívida. Nós temos também o cartório de registro de títulos e documentos, onde você pode levar a registro qualquer tipo de documento para fins de conservação, ou seja, amanhã ou depois, se você precisar uma cópia desse documento, você sabe que ele está lá guardada, esta cópia, à sua disposição. Nós temos o registro civil das pessoas naturais, onde são feitos casamentos, nascimentos, óbitos, interdições, é o registro das pessoas físicas. E nós temos também o cartório de registro de pessoas jurídicas, onde são registradas todas as associações, as fundações, as sociedades simples que não têm cunho comercial ou empresarial, que não são registradas na junta comercial. Estas são, então, as espécies de cartórios que nós temos à disposição dos usuários no Brasil,
com suas atribuições, ainda que bem sucintamente elencadas. No que diz respeito à informatização dos cartórios, nós queremos abordar o artigo 41 da Lei 8.935, que é a Lei Orgânica dos Notários e Registradores. Esta lei, desde 94, já estabelece a necessidade de que os oficiais de registro e tabeliães desenvolvam nas suas serventias sistemas informatizados para facilitar buscas, para facilitar fornecimento de certidões. No tabelionato de notas, aqui no cartório Collet, nós utilizamos o serviço da empresa Sky Informática, que tem um programa chamado Notar, que atende ao tabelionato de notas. Este programa, durante o nosso desenvolvimento do nosso curso, nós vamos trazer a colação para os interessados e operadores, para que nós possamos ilustrar o seu funcionamento. Nós aqui no cartório, no Collet, no que diz respeito ao registro civil, nós utilizamos o programa da Overstep, que é uma empresa de Novo Hamburgo, que inclusive gerencia todo o sistema de certidões online no Rio Grande do Sul e atualmente a Central Brasileira de Expedição de Certidões. Finalizando, a recomendação 9 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece a necessidade de que os oficiais de registro e tabeliães, os titulares de cartório, criem arquivos de segurança a fim de garantir o princípio da publicidade, o princípio da autenticidade, o princípio da segurança, de forma que a perenidade dos atos praticados esteja sempre garantida, de forma que o cidadão sempre possa obter uma cópia de seus documentos. Os auxiliares ou prepostos notariais estão definidos no artigo 20 da Lei 8.935. Este artigo prevê que o tabelião ou registrador contratará tantos prepostos quantos forem necessários para o bom exercício do serviço notarial ou registral. Também é importante salientar que estes prepostos notariais são sob o regime seletista, ou seja, o contrato de trabalho é pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. São escolhidos livremente pelo notário e pelo registrador. As espécies de prepostos são os substitutos, que são aqueles para os quais o tabelião ou registrador transfere a fé pública, poderíamos dizer que seria uma subdelegação da fé pública, e estes prepostos, chamados substitutos, podem praticar todos os atos dentro da serventia, menos no tabelionato de notas, que há uma restrição em relação aos testamentos. Mas nós vamos abordar isso no momento oportuno. Nós temos também os escreventes autorizados. Qual é a diferença do escrevente autorizado para o substituto? O escrevente autorizado, ele só pode praticar os atos que o tabelião ou registrador determinar que ele pratique. Vejam, o substituto pode todos os atos. O escrevente pode somente os atos que o tabelião ou registrador determinar na portaria de indicação do escrevente que ele possa praticar. Por exemplo, no tabelionato de notas, um escrevente autorizado pode reconhecer firma e autenticações. Mas também o tabelião pode colocar assinar certidões. Enfim, o critério é do próprio agente notarial, do operador notarial, que é o tabelião e o registrador. Depois nós temos um outro grupo de prepostos, que são os escreventes. Estes não são detentores da fé pública, ou seja, eles não assinam pelo tabelião. Escreventes são digitadores, antigamente chamados datilógrafos, hoje digitadores,
né? São atendentes, aquelas pessoas que praticam o atendimento, né? Que eles praticam atos próprios da serventia. Tá? Isso é que vai diferenciar os escreventes dos auxiliares, por exemplo. Quem são os auxiliares? Os auxiliares seriam recepcionistas, pessoal da limpeza, tá? Algum segurança que porventura o tabelião venha a contratar, né? Que não praticam atividade fim notarial e registral, não praticam atos próprios da serventia. Os auxiliares, então, existe uma corrente que diz que os auxiliares poderiam, inclusive, ser contratados de firmas, de empresas terceirizadas. Por quê? Porque não praticam atividade fim do tabelionato nem do registro civil. Estes, então, foram os prepostos notariais e a sua classificação. A fiscalização dos serviços notariais e de registro, segundo a Constituição Federal, artigo 236, parágrafo 1º, é exercida pelo Poder Judiciário. Já, por sua vez, a Lei 8.935 prevê que o juízo competente procederá à fiscalização destes serviços. Aqui no Rio Grande do Sul, a Corregedoria Geral diz que a fiscalização dos serviços notariais e de registro é exercida pelo juiz diretor do foro, sem prejuízo das atribuições do Corregedor Geral de Justiça. Também é importante abordar aqui, na matéria de fiscalização, a competência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o órgão máximo correcional da Justiça Brasileira, exercer a fiscalização sobre os cartórios de notas e registros, emitindo provimentos, resoluções e circulares. Esta fiscalização é consequência daquilo que antes eu afirmava sobre a segurança que estes serviços devem prestar aos cidadãos. Uma vez que um determinado serviço não atenda à segurança necessária, à eficiência necessária, os órgãos de fiscalização poderão intervir naquela serventia, inclusive afastando o titular, nomeando um interventor até que a questão se defina. E isso pode, inclusive, culminar com a perda da delegação do titular que agir faltosamente. Outra abordagem de extrema relevância diz respeito aos livros dos serviços de notas e registro. Estes livros amparam toda a produção notarial e toda a produção registral. São livros que têm termos de abertura e termos de encerramento, ou seja, o tabelião ou registrador, sempre que inicia a utilização de um novo livro, ele procede a um termo de abertura e a um termo de encerramento. E todos esses livros têm as folhas sempre rubricadas pelo titular. Isto quer dizer que existe o princípio da autenticidade, de forma a assegurar que aquele ato determinado foi produzido naquela serventia. Os livros de notas e de registro são em folhas soltas. No final da sua utilização, que em geral é de 200 folhas, eles são encadernados e produzida uma unidade indissociável. Todos os atos notariais e de registros são numerados de forma a se obter uma sequência numérica e uma individualização de cada ato, para que o cidadão, quando necessitar uma cópia desse documento, possa buscar pelo seu número de ordem.
A busca também pode ser feita pelo número do livro e o número da folha do livro em que foi lavrado o assentamento. Por fim, é importante destacar que os livros deverão ser guardados, mantidos em segurança pelo tabelião. Também é importante destacar o dever que tem o tabelião e o registrador de manter em ordem e conservação estes livros, guardados de forma que nenhum agente externo possa danificá-los, seja inteiramente ou em partes. Nós hoje também convivemos com a resolução 9 do CNJ, que obriga os oficiais de registro e tabeliães a manterem arquivos de segurança, ou seja, todos estes livros, além de terem uma existência física, são digitalizados e indexados ao sistema informatizado. Agora nós vamos falar sobre as certidões. Certidões dizem respeito ao princípio da publicidade. Conforme eu me referia anteriormente, os usuários sempre podem obter nos serviços de notas ou registro uma cópia do documento, e esta cópia nós chamamos de certidão, ou seja, é um relato do que existe no documento notarial ou registral. Os oficiais de registro e de notas estão obrigados a fornecer certidões daquilo que lhes for solicitado e também estão obrigados a fornecer às partes informações sobre a existência de atos praticados pela sua serventia. Qual é a diferença? A diferença é que no primeiro caso existe um documento material, ou seja, uma certidão. No segundo caso, existe uma mera informação verbal sobre a existência de determinado ato. Qualquer pessoa pode solicitar informações ou certidões sobre os atos notariais e registrais, não havendo necessidade de informar o porquê a pessoa está solicitando este documento. Tem pelo menos duas exceções ao princípio da publicidade plena. A primeira delas diz respeito à natureza da filiação. Não pode constar da certidão a natureza da filiação, sob pena de haver uma discriminação da pessoa humana, vedado pela Constituição Federal. A segunda vedação é sobre a certidão de um testamento público, que somente pode ser fornecida para o próprio testador ou por alguém autorizado por ele. No que diz respeito à vedação da certidão de inteiro teor discriminatória, existe ainda uma exceção, ou seja, quando solicitada pela própria pessoa interessada no registro, aí sim a certidão poderá ser fornecida em inteiro teor, ainda que constem elementos discriminatórios. Emolumentos. Emolumentos são as taxas cobradas pelos serviços de notas e de registros pela prestação dos serviços oferecidos para os cidadãos. Estas taxas são fixadas em lei. No Rio Grande do Sul, nós temos a Lei Estadual 12.692, que determina quais os valores que serão cobrados pelos cartórios para a execução dos serviços que praticam. É importante destacar também que são cobrados dos usuários
os selos de fiscalização e autenticidade, que destinam-se a dar garantias aos cidadãos da autenticidade de um documento notarial ou registral. Vejam os senhores que o selo no Rio Grande do Sul é alfanumérico. Cada documento notarial e registral expedido nos cartórios do Rio Grande do Sul recebe o selo de autenticidade. E o cidadão, acessando o site do Tribunal de Justiça, pode consultar a numeração daquele selo e verificar se realmente aquele ato é autêntico, lá do cartório onde ele foi produzido. Este é um sistema inovador e que permite, então, avançar em relação aos princípios da garantia, da segurança e da autenticidade dos documentos notariais. Também é importante destacar que, em determinados municípios do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, por exemplo, no recibo de emolumentos é destacado o valor de 5% para fins de repasse do Imposto sobre Serviços ao município de Porto Alegre. Aqui está um exemplo de um recibo de emolumentos emitido aqui no cartório Collet. Vejam, valor dos emolumentos, valor do selo, valor do ISS e valor total que foi pago pelo usuário. Está finalizada a primeira videoaula do nosso curso de qualificação de prepostos. Queremos agradecer a todos pela audiência, colocar-nos à disposição para responder eventuais questionamentos através do nosso site e dizer até breve, até a nossa próxima aula.